Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a resolução do nosso simulado de número 31. Estamos voltando aí com os simulados diários das principais bancas do nosso país, ou seja, hoje nós vamos resolver mais 10 questões de informática aí, de bancas como a CESP, Unesp, Sesgran-Rio, FCC, FGV, entre outras aí, tá bom? Esse simulado eu coloco para vocês todo dia na parte da manhã nos nossos grupos de WhatsApp e do Telegram e depois agora à noite eu trago a correção dele para vocês, tá bom? Quer fazer parte dos nossos grupos para receber esse simulado com antecedência? Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E o legal é que você fazendo parte desses grupos, você consegue também participar do nosso ranking, que é o ranking dos melhores alunos, dos melhores colocados. Então você consegue ver como que está sendo o seu resultado na informática perante os outros alunos aí e também pode tirar dúvidas diretamente comigo dentro dos grupos, beleza? Bora para a nossa correção então. Questão número 1 fala o seguinte, ó. A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em relatório.xlsx, o nome do arquivo é relatório e a extensão é xlsx. Para visualizar as extensões dos arquivos de uma pasta no explorador de arquivos do Windows 10, deve-se abrir a pasta e selecionar o menu. Ou seja, o que ele está querendo aqui? Primeiro, ele explicou como que é a nomenclatura de um arquivo, que primeiro é o nome, depois separado de ponto, vem 4 ou 3 letras, que identifica a extensão dele. Ele quer saber como que eu faço para visualizar essas extensões no meu Windows Explorer, que é o meu explorador de arquivos do Windows 10. Como que eu faço? Eu vou lá no menu Exibir e vou marcar a caixa de seleção Extensões de nomes de arquivos. Fechou, tá? Exibir relação às exibições, de como o meu arquivo é exibido, como que os ícones deles são exibidos para mim na minha visualização da minha pasta, visualização do meu explorador de arquivos, tá bom? Então lá, o exibir, né, marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos, já vai satisfazer. Opção B, exibir e marcar a caixa de seleção itens ocultos? Não, aí seriam os ícones que eu coloquei, né, os ícones, os arquivos que eu marquei como ocultos para mim. Então daí eles estariam sendo exibidos, eles ficam ainda lá meio esmaecidos, tá? Mas a gente sabe que eles conseguem ser visualizados posteriormente. C, início e marcar a caixa de seleção, não lá, no início a gente não tem essas opções, tá? Início é manipulação de arquivo, não método de exibição. A D também, início, então também não. E a alternativa E, compartilhar e marcar a caixa de seleção, mostrar extensões dos arquivos. Não, tá? A opção de compartilhar, ali na minha guia compartilhar dentro do Windows Explorer, eu vou ter toda a parte de compartilhamento de arquivos ou pastas. Ou seja, eu posso compartilhar aquele arquivo ou aquela pasta com outros usuários do meu sistema, ou com outros usuários da minha rede, ou ainda, a partir do compartilhar, fazer o compartilhamento, a gravação desse arquivo ou dessa pasta em uma mídia externa, como por exemplo um CD ou DVD, beleza? Então a alternativa correta da 1 aí é a alternativa A, exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos, beleza? Questão número 2 aí. Um usuário do Microsoft Windows 10 utilizando o Microsoft Word 365 em português deseja encerrar o programa que parou de responder. Assim, ele deve abrir o gerenciador de tarefas, selecionar o processo que está com o estado não respondendo e finalizar o mesmo. Para isso, poderá acessar o gerenciador de tarefas diretamente pelo atalho. Ou seja, qual o atalho que vai me dar o acesso direto ao gerenciador de tarefas? Alternativa A, Ctrl Shift Del? Não. Alternativa B, Ctrl Alt Shift? Também não. C, Alt Shift ESC? Também não faz nenhuma ação. D, Ctrl Shift ESC? Perfeito, tá? Ctrl Shift ESC é o acesso direto ao gerenciador de tarefas. Ele já vai abrir de maneira direta o meu gerenciador. Aí você vai falar para mim, professor, mas pela alternativa E, Ctrl Alt Del, eu também chego numa tela que eu posso acessar o meu gerenciador de tarefas. Porém, a palavrinha-chave aqui, ó, é diretamente, tá? Ou seja, não consigo acessar através do Ctrl Alt Del de maneira direta, tanto que o Ctrl Alt Del ele me abre uma caixa com opções, uma tela com opções, onde eu posso bloquear o computador, fazer logoff e também acessar o gerenciador de tarefas, tá bom? Ou seja, o acesso direto ao gerenciador de tarefas, Ctrl Shift ESC. Ctrl Alt Del, posso chegar até o gerenciador de tarefas, mas não é o acesso direto. Por isso, então, a alternativa correta da 2 aí é a alternativa D.
gerenciador de tarefas diretamente pelo atalho Ctrl Shift ESC, beleza? Questão número 3 aí, ó. Ela fala o seguinte: a figura abaixo mostra uma planilha do Excel com duas tabelas. A primeira tabela representa uma escala de preços pagos por quilômetro até uma certa distância para o transporte de certo material. Por exemplo, se o transporte for de 54 km, serão pagos R$ 8,00 por quilômetro. A segunda tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de um transporte, dada uma distância, tá bom? Que fórmula pode ser usada na célula B5 para calcular o valor desejado? Ou seja, aqui ó, eu vou pegar o meu apontador para mostrar para vocês, a canetinha que fica melhor, tá? Eu tenho a distância, né? Aqui está na minha linha 1, tá? As distâncias, ó, 1 km até 10 km, né? Até 100 km e até 1.000 km, qual o valor que é pago aqui por quilômetro, na minha linha 2, tá bom? E depois aqui em A4 eu tenho a distância, né? E em B4 eu tenho o valor total. Aí o valor da minha distância, né? Quantos quilômetros eu percorri dentro de A5 e o valor total dentro lá de B5, tá? Que é onde vai ter a minha função aí. E ele dá algumas funções para mim, ó, PROC-V ou PROC-H, tá? Quando que eu vou utilizar o PROC-V ou PROC-H? PROC-V seria se os meus valores estivessem organizados na vertical, tá? Ou seja, se eles estivessem organizados em colunas. Como os meus valores aqui eles estão organizados em linhas, tá? Na horizontal, ou seja, eu vou utilizar o PROC-H, tá? Ou seja, PROC-V aqui eu já não utilizo e o PROC-V aqui também não utilizo. Ficou somente 3 alternativas aí, sobraram 3 alternativas, né? Então já aumenta a nossa possibilidade de acerto, tá? Então vamos lá. Como que é feito, então, esse cálculo? O cálculo aqui é o seguinte, tá? Ele vai fazer, ó, PROC-H, e ele quer saber como que eu faço, então, como que eu escrevo esse PROC-H, tá bom? PROC-H é a mesma coisa que o PROC-V, o que muda é a pesquisa que eu acabei de falar para vocês. Na vertical, quando os valores estão organizados em colunas, e na horizontal, quando os valores estão organizados em linhas. No caso aqui, como eles estão em linhas, PROC-H, tá bom? E ele sempre vai ser escrito assim, ó. O valor que eu estou procurando, ou seja, o valor contido lá dentro de A5, que é o quilômetro que foi rodado, tá? Aonde eu estou procurando esse valor, ou seja, na minha tabela de busca, minha tabela de pesquisa, que seria uma tabela de distância e de preço por quilômetro, tá? E quando eu achar esse valor correspondente, né? Ou seja, se eu achar o valor 151, o valor correspondente a ele na minha linha 2 vai ser retornado. E é um valor aproximado ou é um valor exato? Se for aproximado, eu escrevo verdadeiro aqui. Se for um valor exato, eu escrevo falso, tá? E ainda que ele multiplica depois pelo valor contido lá dentro de A5 para já dar o preço total, tá bom? Então, tanto o PROC-V quanto o PROC-H é assim que funciona. É o valor que eu estou pesquisando, dentro de onde eu estou pesquisando. Quando eu achar o valor pesquisado, eu quero que me retorne tal coluna ou tal linha, né? No caso que nossa é a linha 2. E se é um valor, uma pesquisa aproximada ou uma pesquisa exata, tá bom? Então, sempre procura dentro de algum lugar, me retorna tal linha ou tal coluna, e esse valor que eu estou procurando é um valor exato ou é um valor aproximado. No caso aqui, ó, a minha escrita do PROC-V, ela está corretíssima, tá? Ela está certa, porém a função está errada, né? Seria o PROC-H, tá bom? Vamos ver a alternativa B, ó. PROC-H. Estou pesquisando, então, de B1 até 2? Não, eu tenho que pesquisar somente um valor. Ele não deixa eu pesquisar por um intervalo, tá? Então, aqui na B, não poderia ser. A gente está falando já de sintaxe dela, né? Maneira como ela é escrita. Então, a maneira escrita aqui na B está errada. A alternativa C, ó, PROC-H. Opa, estou pesquisando pelo valor lá dentro de A5, que é o valor 151, né? Estou pesquisando aonde? Dentro de B1 até E2, ou seja, esse meu intervalo todo aqui, tá? Estou pesquisando. E quando eu achar esse valor de A5, eu quero que me retorne o correspondente a ele na coluna 2, ou seja, na minha linha 2, né, no caso, PROC-H, linha 2, ou seja, a minha linha 1 é essa daqui, ó, linha 1, e a minha linha 2 é aqui. Coincidentemente, aqui pegou, né, linha 1 e linha 2 também, tá? Não é esse 1 e 2, tá? É o 1 e 2 aqui da minha pesquisa. Se caso eu tivesse aqui, ó, né, tô pesquisando lá dentro de D5 até E6, tá bom? Então, a minha linha 1 seria essa, e a minha linha 2 seria essa daqui, tá? Por isso que ficou 1 e 2, é que coincidiu aqui, tá bom? Mas não é correlacionado com essas linhas, assim com a linha do intervalo que eu estou buscando, tá? Então, quando ele achar o 151, vou retornar o valor correspondente a ele que está na linha 2. E é uma pesquisa exata, porque aqui eu coloquei o texto falso, tá? Então, uma busca exata. Tem o valor 151 aqui?
não tem. Ou seja, quando ele pesquisar por isso aqui, ele já vai dar erro para mim, porque ele não vai achar exatamente o 151. Então, isso daqui está errado também. Vamos ver se a D vai estar certa, tá? Então, vamos lá. Estou procurando pelo valor de A5, que é 151. Do intervalo de B1 até E2, ou seja, aqui dentro, né, dessa tabela que eu já delimitei para a gente. Quando eu achar, retorno o correspondente à coluna 2, tá bom? O valor correspondente a 151, mas a minha linha 2, né? Desculpa, estou falando coluna porque eu estou com PROC V na cabeça, mas é PROC H. Linha, professor, tá? Na linha 2, correspondente a 151, na linha 2, e é uma pesquisa aproximada, tá? Não é uma pesquisa exata, é uma pesquisa aproximada. Ou seja, o valor que for mais próximo a 151. Quando esse valor for encontrado, eu vou retornar o correspondente lá na linha 2, tá bom? No caso nosso aqui, o valor correspondente a 151, né, o mais próximo, seria o 100. O correspondente a ele é o 8. Então, ele retornaria 8 aqui para mim, tá? Ele faria 8, então retornaria aqui esse PROC H, retornaria o número 8. Só que não esquece que agora ele tem que multiplicar pelo valor de A5, que é 151, porque faz parte do restante da função, tá? Aqui, ó, o PROC H só retornou 8, tá? 8 vezes 151 vai dar 1.208, beleza? Então, a alternativa D já estaria correta. Cuidado quando a gente está pesquisando por referências aproximadas. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque essas referências aproximadas, elas têm que vir em ordem crescente, tá? Do menor para o maior aqui. Se não, se eu embaralhasse e colocasse aqui, ó, 1.000, né? Colocasse aqui 1.000. Colocasse aqui, ó, 10, aqui 100 e aqui colocasse 10.000, ele não ia encontrar, tá? Ele ia dar erro pra gente. Por isso ela tem que ser organizada, tá bom? E olha que interessante quando eu estou pesquisando também. Ele vai até um certo valor, ou seja, 151, o mais próximo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o número 700, 700 seria o 1.000 que seria aproximado dele, né? O mais próximo. Só que não. Ele pega, ó, do 100 até o 1.000, ou seja, passou de 100, né? De 100 para cima, ele vai retornar 8, até chegar no 999. Chegou no 1.000, passou, é 7, tá bom? Então, olha, não quer saber, ó, se fosse 999, ainda seria 8. Por quê? É só depois que passar do 1.000. Do 1.000 para cima é que vai ser 7. Do 100 para cima vai ser 8. Do 10 para cima vai ser 10. Do 1 para cima vai ser 15, tá? Do 1 para cima até chegar em 10. Do 10 para cima até chegar em 100. Do 100 para cima até chegar em 1.000, tá? Então, quando a gente está fazendo essa pesquisa aproximada, ele faz essa comparação, tá? Eu tenho esse valor e eu tenho outro, tá? Enquanto eu não chegar no outro valor, ele é aproximadamente esse primeiro que eu encontrei, tá bom? Então, no caso nosso aqui, se fosse o valor, por exemplo, lá, de número 75, tá? Eu coloquei 75, né? Qual que é o mais próximo? O mais próximo seria o 100, só que não, tá? O que acontece, ele faz aqui, ó. O 75, eu sei que ele vai, ó, do 10 até o 99, tá? Do 10 até o 99, porque ainda não chegou no 100. Ou seja, o 75 está entre 10 e 99? Tá. Então, ele vai retornar R$10 para mim lá, tá bom? Quando ele chega no 100, ele fala assim, opa, o 100 é mais próximo do 100 já. Ele já chegou no 100 e já vai até o 999 ser o número 8, tá? R$8 aí, beleza? Então, a gente tem que ter em mente também essa parte de pesquisa aproximada, tá? Não é que ele vai fazer aproximado assim, tipo, esse aqui tá mais próximo. Não, ele vai fazer, ó, enquanto for isso daqui, enquanto não passar daquele outro lá, retorna o anterior, tá bom? Então é assim que funciona. Por isso eu tenho que ver quais valores eu tenho na tabela e quais valores estão sendo pesquisados aí. Lembrando, falso pesquisa exata, verdadeiro pesquisa aproximada, se tiverem essas condições e se os valores pesquisados lá tiverem em ordem crescente, senão ele também dá erro, tá? Então é muito cuidado ao utilizar a pesquisa aproximada aí. A alternativa correta da 3, então, alternativa D. E se você ficou ainda com alguma dúvida em PROC V ou PROC H, tem uma aula aqui no nosso canal falando somente sobre essas funções e ainda com resoluções de questões, tá? Dá uma olhadinha lá, que é uma aula não muito extensa, mas é uma questão que é muito uma função que ela é muito cobrada aí pelas bancas, tá bom? Antigamente ela já não vinha muito, mas hoje aí VUNESP já está aparecendo, Sesgran Rio aparece bastante também, então dá uma olhadinha que é bom a gente ficar atento em como ela funciona aí, beleza? Questão número 4 aí. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 365 em sua configuração padrão. Beleza, observei a planilha lá. A fórmula conte C de A1 até D2
maior ou igual a 2, ao ser aplicada na célula A3, retorna o valor. O que essa função conte-C faz? Conte é contador, tá? Estou contando, C já é critério, então estou contando de acordo com o critério. Estou contando o quê? Eu vou contar do intervalo de A1 até D2. O que eu vou contar? Os valores, ó, ponto e vírgula, os valores que forem maiores ou iguais a 2, tá? Então, o de A1 até D2, quem que é? Ó, de A1 até D2 é todo esse meu intervalo aqui, tá? De A1, ó, até D2. O que eu vou contar aqui dentro? Não é soma, não é fazer nada, é contar, tá? Vou contar de 1 em 1 quais valores são maiores ou iguais a 2. A é maior ou igual a 2? Não é, né? A é letra, não tem nada a ver. 2 é maior ou igual a 2? Beleza, entra na minha conta. 3 também entra na conta. Esse outro 3 também. O 5 também. O 3 também. 1 é maior ou igual a 2? Não é. Então, isso aqui não entra na conta. E 4 é maior ou igual a 2? É. Então, ele entra na conta, tá? Então, quantos valores eu tenho nesse intervalo que são maiores ou iguais a 2? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, o resultado desse conte C é o número 6, que eu tenho 6 valores dentro do intervalo de A1 até D2 que são maiores ou iguais a 2. A alternativa correta, então, a alternativa E. Beleza? Conte, conte C, conte num, conte Cs, também tem aulinha específica aqui no nosso canal, tá? O Vunesp adora essas questões. Então, dá uma olhadinha lá que é muito bom a gente ficar atento nelas aí para você que está prestando ao concurso do TJSP. Questão número 5 aí, ó. 2 funcionários de uma determinada empresa estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, documento tipo DocX, utilizando o Microsoft Office Word 365 Online. Considerando esse cenário, eles podem utilizar uma ferramenta denominada Editor, que vai auxiliar no desenvolvimento e correção do texto. Como o editor pode auxiliar na produção mais rápida e correta da escrita de um texto? Alternativa A, com correções de ortografia, gramática e previsão de texto? Fechou, tá? Lá no meu Word 365 Online, essa ferramentinha editor, ela é muito boa porque ela já me dá correções de ortografia, de gramática e previsão do que eu estou escrevendo. Se é um texto muito comum, né, por exemplo, atenciosamente, eu já começo a escrever o ATT, ele já vai, opa, atenciosamente, e já vai me dar ainda para as pessoas que eu mando com frequência lá, como se fosse um campo de e-mail. Se eu for colocar, por exemplo, o nome da empresa, começa a escrever, ele já vai me dar umas opções de preenchimento, tá bom? E ainda é legal que o editor ele me dá, ó, como o seu texto está coeso, como estão os parágrafos, se um parágrafo faz ligação com o outro, né? Ele me faz tipo um editor mesmo, né? Ele me pega e vai fazendo só, ó, vou te dar sugestões de correção, esse texto está coeso, ele está acessível, ele está abrangente, né? Então ele vai me dando lá uma porcentagem de como meu texto tá, se ele está 100%, se ele está menos que isso, né? Quanto mais próximo a 100%, para a ferramenta, ele está mais de acordo com o que você está redigindo lá. Então, a alternativa A já satisfaz, mas vamos ver as outras, às vezes tem alguma pegadinha aí, né? B, inserindo imagens e gráficos. Não, ele não faz nada de maneira automatizada, tá? Ele vai te dar previsões e vai te falar, ó, quer fazer isso? Aí beleza, você pode colocar se você quiser. C, escrevendo um texto que está sendo ditado. Ditado é uma coisa, tá? Ditado, eu estou falando no meu microfone e o Word já está escrevendo para mim. Não tem nada a ver com o editor. D, copiando formatações pré-definidas no grupo estilos. Não, tá? Aí são as formatações mesmo que eu tenho que ir aplicando. E E, enviando formulários, sugestões... Não, tá? Ele não faz nada disso. Ainda se for alguma coisa pesquisada na web, a gente pode correlacionar com a nossa busca inteligente, pesquisa inteligente lá do Office, tá bom? A alternativa correta das 5, então, a alternativa A. Questão número 6 aí, ó. No Word 365, em sua configuração padrão, um usuário pode copiar a formatação de um texto, como cor, tamanho de fonte e estilo de fonte, e aplicá-la a outro texto usando a funcionalidade pincel de formatação, que pode ser acionada para a cópia através da combinação de teclas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna denunciada. Ou seja, como que eu aciono a cópia do meu pincel de formatação através do teclado, tá bom? Como que eu faço? Qual atalho que eu utilizo? Qual a combinação de teclas que eu utilizo? Alternativa A, Ctrl P. Ctrl P é de imprimir, tá? Eu estou imprimindo o meu documento. Ctrl Shift P, ele vai me dar as opções de fonte, tá? Mesma coisa lá que o nosso Ctrl D. Ctrl C, copiar. Ctrl Shift C, aí sim é copiar formatação, tá bom? Ctrl Shift C, copiar formatação. Ctrl Shift X, ele não vai ter ação pra gente aí, beleza? Então, ó, Ctrl Shift C, copiar formatação. Ctrl Shift V, colar formatação. Então, alternativa D, ó, Ctrl Shift C,
copiar, tá bom? Copiar formatação, não conteúdo, é copiar somente formatação e depois eu posso colar também através da tecla de atalho Ctrl Shift V, beleza? A alternativa correta então, como que eu aciono meu pincel de formatação para copiar através da combinação de teclas, é a combinação de teclas Ctrl Shift mais C. Alternativa correta, alternativa D. Questão número 7, ó. A gravação de áudios digitais extensos, como podcasts, gera em boa parte das vezes arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de áudio, chamadas codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo, como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de áudio é aqui, olha, não quer nem saber se é um áudio com compressão, é um áudio que ele está com mais qualidade, não. Ele só falou, qual que é um tipo de codec de áudio, beleza? Então não tem nada a ver, ele fez um blá blá blá, mas ele quer saber qual que é um tipo de codec de áudio. Alternativa A, WMV. WMV é um codec de vídeo. JPEG de imagem, MP4 e MPEG também de vídeo. O único de áudio, WAV. Assim como, por exemplo, MP3, AAC, tá bom? São tipos de codec de áudio. Então, a alternativa correta da 7 aí, alternativa E. Questão número 8. A ferramenta Teams do Microsoft Office 365 é... Se você está estudando para o TJSP, tem Teams lá. E se você não sabe o que é o Teams, tem uma aulinha aqui no nosso canal específica sobre Teams que eu explico todas as funcionalidades e ainda dou exemplos de uso no dia a dia, tá bom? Então, vem aqui no canal, a aula lá está somente na parte de Teams, você vai conseguir achar ela, tá bom? Na nossa playlist lá. E ela está disponível para você fazer os seus resumos, para você fazer seu estudo no Teams, se você não sabe o que é, tá bom? Mas pelo menos o que é o Teams você tem que saber, tá bom? Ah, não sei como que faz a ferramenta lá dentro, professor. Tá, mas o conceito dele é obrigatório você saber, certo? Alternativa A. Essa ferramenta não pertence ao Office 365? Pertence, tá? B. Nova ferramenta de BI? Não, tá? Business Intelligence não tem nada a ver com o Teams. Ferramenta experimental da qual recentemente... Não, tá? Não é experimental, não. Ela já é implementada e muito bem implementada. O novo nome dado à ferramenta PowerPoint? Não, tá? PowerPoint ainda é PowerPoint. Tomara que seja aí, né? Uma plataforma de comunicação unificada, com funcionalidades de chat, conferência, armazenamento e arquivos. Isso mesmo, tá? O Teams ele é o quê? É uma plataforma, é um aplicativo, é uma ferramenta de comunicação, principalmente utilizada aí para nós realizarmos nossos home office ou os nossos trabalhos colaborativos. É uma ferramenta colaborativa da Microsoft. Tem funcionalidade de chat, armazenamento em grupo, a gente pode colocar arquivos, fazer videoconferências, fazer reuniões, chamadas, né? Tem a parte de troca lá de experiências que a gente consegue fazer com tarefas. Então tem bastante coisa que eu consigo fazer no Teams, todo explicado lá na nossa aulinha de Teams, que é só você encontrar aqui no canal. Então a alternativa correta da 8 aí, a alternativa E. Questão número 9 aí. O armazenamento na nuvem, ou cloud, é uma extensão da computação na nuvem, um importante e interessante recurso, uma vez que permite o armazenamento de documentos de forma que possam ser acessados e compartilhados para outras pessoas através da internet, além de servir como recurso de armazenamento de segurança, backups. São exemplos de serviços de armazenamento na nuvem. Beleza? Quais são os serviços de armazenamento na nuvem que são exemplos aqui nas nossas alternativas? Alternativa A, OneDrive. OneDrive é armazenamento em nuvem da Microsoft. Google Drive, armazenamento em nuvem da Google. Fechou? Vamos ver as outras aí. Dropbox, beleza, é um exemplo de armazenamento em nuvem. Cortana, assistente virtual do Windows. Google Drive, beleza, a gente já viu o que é. Cortana, assistente do Windows, não tem nada a ver com armazenamento. Skype, software de chamadas ou bate-papo ou videoconferência que a gente tem aí da Microsoft. Google Drive é o nosso armazenamento em nuvem da Google. E ali Skype, a gente acabou de ver o que é e que não é, e Dropbox também é um tipo de armazenamento. Então, a única alternativa que vão ter as duas opções são armazenamentos em nuvem, a alternativa A, o OneDrive, que é da Microsoft, e Google Drive, que é da Google aí, beleza? A alternativa correta, então, a alternativa A. Questão número 10. No buscador google.com, após serem inseridos os termos de busca, espacinho em branco, os resultados exibidos contêm a palavra nova e a palavra outra, exatamente nessa ordem. A alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado é, ou seja, eu quero fazer uma busca exata pelo nova e outra. É a alternativa A, nova mais outra? Aí ele está pesquisando nova mais a palavra outra, tá? E aí ele não me dá a ordem, tá? É do jeito que elas forem aparecendo aí. Nova, outra menos nova. Aí é o outra
menos o nova, tá? Então tem o outra, só que eu não quero nada que apareça nova, tá? Nova outra, entre aspas duplas, exatamente isso, tá? É uma busca exata. Quando eu uso aspas duplas no Google, é uma busca exata por aquele termo. Que é isso, né? Ele vai vir nessa ordem, nova e outra. Tem que estar nessa ordem aí, busca exata. Então a alternativa C já estaria correta. A D, nova, entre aspas duplas e outra, não, né? Vai buscar exatamente pelo texto nova e depois pela palavra outra, aonde ela estiver aí. E o nova menos outra. Aí só pesquisando pelo nova e retirando o texto outra. Então a alternativa correta aí da 10 é a alternativa C. Essas foram as 10 questões de informática do nosso simulado 31. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, deem uma olhadinha aqui nas nossas aulas do canal, que todos os conteúdos aqui abordados, se eu tenho aulas específicas sobre eles, faça o simulado novamente, entre lá nos nossos canais do WhatsApp, do Telegram para você tirar suas dúvidas, tá bom? Os links estão aqui na descrição. E se você gosta de estudar através de slides, através de questões ou mapas mentais, tem uma promoção, uma condição muito bacana, exclusivo para você que é assinante aqui do nosso canal. Os links para você fazer aquisição de mais de 250 questões de informáticas, junto com mais de 15 simulados e um compiladão de mais de 120 melhores questões de informática, estão aqui em PDF para você fazer a aquisição no link na descrição do vídeo também, tá? Além dos slides, que são todos os slides do Tudo.info, ou seja, todos os slides de todas as nossas aulas estão aqui também na descrição do vídeo como uma condição especial, juntamente com os mapas mentais. Específico, eu tenho aqui um do TJSP e um de informática em geral, também na descrição do vídeo, exclusiva a oferta para vocês. É muito interessante para a gente que está fazendo resumo, para você que está começando a estudar agora, ou para que está em reta final, fazer pelo menos essas questões ou os mapas mentais, tá bom? Ainda de questão, eu acho que é o primordial a gente fazer, para a gente pegar o ritmo aí. Quanto mais questão a gente fizer, melhor é para a gente estudar, mais a gente fixa a nossa matéria aí de informática, beleza? Vejo vocês nos nossos grupos do WhatsApp, nas nossas aulas. Bons estudos e bora gabaritar a informática!